No mundo de Berserk, cada batalha é uma dança com a morte. Mas quando o destino cruza o caminho de Gantz com um verdadeiro monstro em forma de homem, o Wilde, o comandante dos Cães Negros, o inferno toma forma. Prepare-se para presenciar uma luta que vai além da carne, onde dentes param espadas, árvores viram poeira e o terror ganha corpo em plena luz do dia. Essa não é apenas mais uma luta, é o prenúncio do eclipse. O bando do Falcão havia conseguido o impossível, escapar do castelo de Midland. Mesmo com o reino enviando os assassinos do letal clã Bakiraka, eles resistiram implacáveis. Mas a fuga era apenas o começo. Agora, os Falcões eram considerados inimigos do rei de Midland. Quando a madrugada se despedia e a luz da manhã surgia tímida no horizonte, o grupo buscava refúgio em uma fazenda isolada. Lá, Griffith, frágil, destruído, era colocado cuidadosamente numa carroça improvisada por seus companheiros. Casca se aproximava dos anfitriões, agradecendo pela hospitalidade. Graças àquela família, teriam uma carroça e um cavalo para seguir viagem. O pai da família, com um sorriso gentil, dizia que era uma honra ajudar Griffith e os heróis da nação. A filha mais velha entregava um buquê de flores ao líder desacordado, desejando sorte ao grupo. Ela confiava neles. Não fazia sentido que fossem traidores. Gantz e os outros observavam em silêncio. Uma fagulha de esperança brilhava naquele mundo mergulhado em trevas. Eles se despediam, cientes de que não podiam permanecer ali. A jornada era longa. Enquanto partiam, Judeu olhava para trás e dizia: guardem bem este lugar e essas pessoas. Pode ser a última vez que as veremos. O cavalo ganhava velocidade. As flores do buquê voavam com o vento. Ao se afastar do castelo, Griffith sentia seus sonhos se esvair como aquelas pétalas ao vento. Que destino cruel, mas ele ainda tinha aliados. Casca o amparava, e mesmo que o mundo estivesse mergulhado em escuridão, ela, Gantz e os demais não deixariam o Falcão cair. Só que, aquele mundo não perdoava. Na fazenda onde haviam sido recebidos com tanto carinho, o inferno chegava. O Wilde, o monstro disfarçado de homem, liderava seus cães. Eles buscavam os Falcões, e logo descobriam quem os ajudou. O Wilde, com seus sentidos distorcidos, fitava a filha mais velha da família. E então, o horror começou. O pai foi brutalmente assassinado. As crianças, queimadas vivas. A jovem, entregue como prêmio aos soldados, foi abusada sob os gritos de Wilde. Diversão e emoção. Esse é o meu lema. Enquanto isso, na trilha próxima, o bando do Falcão ouvia galope se aproximando. Rapidamente, percebiam que não estavam mais sozinhos, mas o que viam era impensável. Corpos pendurados nas lanças dos inimigos como troféus. Os restos da família que os acolheu. Casca revivia em flashes os momentos na fazenda. Gantz cerrava os punhos, com o olhar afiado. Judeu dizia, em tom grave: são os Cães Negros, um exército formado pelos piores criminosos de Midland. Gente que cometeu atrocidades tão grandes que foram exilados e deixados para morrer. Mas não morreram. Casca ordenava que acelerasse. Estavam perto da ponte, a próxima parada da fuga. Judeu olhava para trás, preocupado. Estão bem atrás. Se tivéssemos só um pouco mais de tempo, poderíamos ativar as armadilhas da ponte. Sem hesitar, Gantz puxava as rédeas de seu cavalo. Sigam em frente. Eu vou atrasá-los. Casca gritava contra a decisão, mas Gantz respondia com firmeza: não se preocupe, não vou ficar até acabar com todos. Depois daquele dia em que perdi meus homens, aprendi. Às vezes, fugir é a melhor opção. Enquanto se preparava, ouvia outro cavalo se aproximando. Era Pippin. Gantz sorria. Com ele ao lado, tinham uma chance. A primeira leva de inimigos vinha como uma onda violenta, mas Pippin e Gantz massacravam tudo em seu caminho. Cabeças esmagadas, membros arrancados, corpos partidos ao meio. Mas os inimigos continuavam vindo. Mesmo aterrorizados, não recuavam. Gantz estranhava. Algo estava errado. Eles estão com medo, mas continuam vindo. Isso não é normal. Do que, ou de quem, eles têm mais medo? Foi quando sentiu uma presença. Uma aura sufocante. Então, o corpo da jovem da fazenda foi lançado à sua frente. Gantz, em reflexo, tirava o corpo do caminho, mas sua espada, sem querer, arrancava a cabeça da garota no ar. O tempo parecia parar. Tudo em câmera lenta, como se o destino quisesse que ele visse aquilo. A cabeça caía no chão. E, então, a realidade brutal voltava a se impor. O Wilde se aproximava, sorrindo. Garoto, espero que tenha aproveitado sua vida até agora, porque agora ela será minha diversão. Gantz olhava o corpo da garota. Erguia os olhos, furioso. Muito bem, então, vamos brincar. Ele empunhava sua espada com força. Atacava com fúria. Mas o Wilde parava a lâmina com uma única mão, como se nada fosse. O comandante dos Falcões observava, atônito. O Wilde sorria, sádico. Um brinquedo bem grande. Mas agora que quebrou, o que vai fazer? A cena corta para a carroça, atravessando a ponte com urgência. Assim que passam, Casca salta rapidamente e começa a ajustar as armadilhas que o bando do Falcão havia posicionado anteriormente. Enquanto isso, no campo de batalha, o Wilde ainda segurava a espada de Gantz com apenas uma mão, como se fosse um brinquedo. Mas Pippin avançava
avançava com sua força monstruosa, mirando um ataque direto. O Wilde desvia com facilidade, tirando a mão da trajetória do golpe e rindo, excitado com a luta. Gantz observava, perplexo. O que é esse cara? Como ele bloqueou minha espada com uma única mão? Ele exala uma sede de sangue, anormal. Esse rosto, que merda é essa? Suando frio, Gantz se lembrava da presença esmagadora de Nosferatu Zod e de Skull Knight. Esse sentimento era o mesmo. Antes que pudesse pensar mais, um grito ecoava pelo caminho. Gantz, Pippin, voltem, está tudo pronto, gritava Casca ao longe. Sem hesitar, os dois guerreiros recuavam. Casca acendia os explosivos enquanto Gantz e Pippin atravessavam a ponte. O Wilde e seus cães vinham logo atrás, mas a explosão rugia sob seus pés, destruindo a ponte e engolindo parte dos perseguidores. Uma cortina de fumaça e fogo subia pelos céus. Não parem, gritava Pippin, eles ainda estão vindo. Do outro lado, o Wilde e os sobreviventes encaravam as chamas com olhos predadores, farejando por entre os escombros a próxima presa. Um dos homens se aproximava dele e dizia: chefe, acho arriscado continuar. Essa armadilha mostra que eles planejaram isso. Pode haver mais pela frente. O Wilde o encarava, entediado. E daí? Não é medo, chefe. Só acho que devíamos evitar essas armadilhas. Sem permitir que ele terminasse, o Wilde estendia os dedos até o capacete do subordinado e o esmagava como se fosse uma espinha. O crânio explodia junto ao metal. Silêncio mortal entre os outros homens. Então, o Wilde proclamava: homens, não se preocupem com a vida ou a morte. A vida só vale a pena quando vivida sem medo. Agora me digam, qual é o lema dos Cães Negros? Diversão e emoção. Gritavam os soldados, apavorados. O Wilde sorria como uma fera solta. E exatamente, nunca se esqueçam disso. Enquanto isso, o bando do Falcão seguia em frente. Judeu olhava para trás e avisava: preparem-se, os cachorrinhos do reino estão chegando. Gantz, sério, corrigia mentalmente: eles estão longe de serem apenas cachorrinhos. Em seu interior, Gantz era consumido por dúvidas. Aquele líder, ele é como Zod. Porque essas criaturas aparecem só pra mim. E pro Griffith, nunca vi nada assim. E agora, parece que o mundo todo enlouqueceu. A lembrança retornava. As palavras do Skull Knight ressoavam. Em um ano, o eclipse chegará. Gantz tremia. Já faz um ano, desde aquele aviso. As palavras de Zod também ecoavam. Quando o sonho daquele homem desmoronar, a morte virá para você. Seria essa a hora? A imagem de uma mão gigantesca pairava sobre ele, como se a própria morte estivesse prestes a tocá-lo. Mas Casca o despertava. Chegamos ao segundo ponto. Eles avistavam um guerreiro posicionado no alto do monte. Assim que o Wilde e seus homens passavam, uma avalanche de rochas caía sobre os Cães Negros. Gritos, sangue e caos. A força brutal das pedras mostrava porque o bando do Falcão era tão temido. Mas o Wilde não parava de sorrir. Cavalgava como se nada o pudesse atingir. Uma rocha gigante voava em sua direção. Ele a socava com o punho nu, despedaçando-a no impacto. Gantz observava, incrédulo. Não é possível. Casca, determinada, não parava. Chegavam ao terceiro ponto. Um sinal era dado. Assim que o Wilde e seus homens cruzavam o local, uma explosão em curta distância os envolvia em chamas. Corpos ardiam, soldados gritavam, mas o Wilde apenas fechava os braços, e ao abri-los, dissipava o fogo com sua força física absurda. Casca arregalava os olhos, mas se mantinha firme. Nada vai parar esse monstro, mas conseguimos ganhar tempo. Chegavam então ao ponto final da emboscada. Uma chuva de flechas atravessava os céus, atingindo os Cães Negros em cheio. Do alto do monte, Corcus e o restante do bando do Falcão aguardavam prontos. A guerra finalmente começava. O Wilde ria como uma criança diante de um presente. Agora sim, isso está parecendo uma batalha de verdade. Já estava ficando entediado com tanta armadilha. Quero ver do que vocês são feitos, falcõezinhos. Gantz avançava, o olhar cortante, a respiração firme. Eu serei seu oponente. Não sei exatamente o que você é, mas vou acabar com você e com seu bando. Entendeu, monstro? O Wilde sorria. Olha só, parece que você sabe o que eu sou. Bem que o chifrudo do Zod falou de um sujeito interessante entre os falcões. Gantz apertava os punhos. Eu sabia. Ele é como Zod, como Skull Knight. Um monstro. O Wilde arrancava um pedaço de tronco do chão, seu brinquedo. Não esperava me divertir na véspera da maior festa de todas. Mas vamos lá, garoto. Vamos brincar. Gantz cerrava os dentes. Morte inevitável. Profecias, maldições. Que se dane. Tô cagando pra essa merda. Ele avançava. A espada de Gantz colidia com o tronco de Wilde. O impacto era tão brutal que os soldados ao redor explodiam em sangue só por estarem perto. Lutar perto deles era como entrar em um furacão. Morte certa. Do alto, Corcus dava ordens às tropas com besta. Preparem-se. A tropa de assalto de Gantz está em campo. Casca deixava homens cuidando de Griffith, mas logo partia para o campo com Judeu e Pippin. Ela olhava para seu líder, deitada na carroça, e murmurava: me perdoe, mas preciso lutar. A batalha se espalhava. Gantz e o Wilde trocavam golpes com violência indescritível. Casca via de longe e pensava: os movimentos do Gantz já ultrapassaram os limites humanos. Mas aquele homem, aquele monstro, está bloqueando tudo como se fosse brincadeira. Gantz, suando, refletia em meio ao combate. Como ele consegue parar minha espada com o tronco? Ele não é um espadachim. Não tem técnica.
Só força bruta, reflexos sobrenaturais. Mas então, com um brilho nos olhos. Que se dane. Com essa espada, eu vou fazer você cair. Gantz avançava com ferocidade, encurtando a distância com um movimento veloz. Sua espada descia com fúria, mas o que acontecia a seguir o deixava em choque. Wilde bloqueava a espada com os dentes. Sim, os dentes. Gantz recuava por instinto, puxando a lâmina de volta, mas Wilde aproveitava o momento e desferia um soco brutal no cavalo de Gantz, jogando o animal ao chão com violência. No mesmo instante, Gantz saltava do impacto, girava no ar e cravava um chute no rosto de Wilde, lançando o monstro de sua montaria. Gantz aterrissava de pé com elegância brutal, mas Wilde também, com uma torção rápida no ar, caía em pé, encarando Gantz com um sorriso animalesco. Do campo de batalha, Gaston observava, espantado. Incrível, nunca vi uma luta nesse nível. Entre os cães negros, o caos se instalava. Enquanto Casca liderava o bando do Falcão no confronto, seus olhos estavam presos na luta entre os dois titãs. Ele bloqueou a espada do Gantz com os dentes. Essa lâmina corta armaduras como papel. Que tipo de monstro é esse homem? Wilde lambe os lábios, encantado. Sabe, garoto, estou realmente feliz por ver que você não é fraco. Isso está ficando divertido. Gantz sorria de volta, sarcástico. Você também é forte. Me diz uma coisa, o que você come para ter os dentes assim? Wilde gargalhava. Não se impressione. Receber sua espada com os dentes foi só um aperitivo. Agora que comecei, não consigo mais parar. Não vou esperar o eclipse para devorar. Sem mais palavras, os dois avançavam. O aço colidia com a madeira. Golpes rápidos, trocados sem hesitação. Nenhum recuava, nenhum vacilava. Enquanto isso, no interior da mata, em um esconderijo improvisado, alguns homens protegiam Griffith. O Falcão, quebrado em corpo e espírito, assistia à guerra pela fresta de um pano. Tentava alcançar sua espada, mas seus dedos não tinham mais força. Nem os tendões respondiam. Ele apertava os olhos. Por quê? Porque o destino está fazendo isso com meu sonho. No campo, Gantz era atingido por um golpe de Wilde, mas bloqueava com esforço. Ainda assim, o impacto o arrastava por vários metros, arranhando o solo com os pés cravados. Mas Gantz não caía. Wilde erguia seu tronco de madeira como uma lança. Gantz se firmava, pronto para o próximo embate. Enquanto isso, os cães negros estavam sendo aniquilados pelo bando do Falcão. Casca liderava com precisão. A linha inimiga era atravessada com facilidade. Desesperados, alguns soldados gritavam para Wilde: chefe, vamos morrer aqui. Precisamos fugir. Wilde nem piscava. Tá vendo, guerreiro? A festa mal começou e o meu lado já quer desistir. Ele se virava, aproximava-se de uma árvore e a rasgava com as mãos nuas, como se fosse feita de pano. Em seguida, desferia um soco e a árvore desabava no chão, abrindo espaço entre os combatentes. O impacto ecoava como um trovão. Judeu, Pipim, Corcus e Casca observavam estarrecidos. E Griffith, mesmo sem força, cravava seus olhos em Gantz. O que o seu guerreiro mais forte faria agora? Com o campo congelado em tensão, Wilde gritava para todos ouvirem: eu já disse, seus verminas, a festa só está começando. Um de seus homens tentava falar novamente, mas antes que dissesse algo, Wilde lançava o pedaço de madeira com violência. O impacto atingia o rosto do subordinado com força brutal, esmagando o crânio como um balão. Wilde sorria. Viu como morreu? Igual a um figurante covarde. Isso acontece com quem tem medo. Ele se virava para Gantz com olhos flamejantes. Guerreiro, que pena. Agora vou levar a sério. Para você, será pavor. Para mim, diversão. Então, o ar começava a mudar. O corpo de Wilde tremia, sua pele rachava, sua armadura se despedaçava. Ele começava a crescer, seus músculos se dilatavam como se fossem carne viva fervendo. O corpo expandia, seus ossos estalavam. Um monstro surgia diante de Gantz. Do alto, Griffith erguia os olhos. Não pode ser. A forma verdadeira de Wilde se revelava. Uma criatura gigantesca, com o tamanho de uma árvore, completamente deformada, envolta por músculos e selvageria. Sua aparência bestial deixava claro. Ele sempre foi assim. O homem era só uma casca. O que restava agora era o demônio. Gantz o encarava, os dedos apertando o cabo da espada. Como eu vou lidar com isso? O campo inteiro, de ambos os lados, parava por um momento. Um silêncio fúnebre dominava o local. Os exércitos tremiam. O eclipse se aproximava. O mundo parava diante daquela aberração. O vento parava. O medo sussurrava. E diante de todos, Gantz se mantinha de pé. Não como um herói, mas como um homem que encara o abismo sem desviar o olhar. Wilde havia revelado sua forma verdadeira. A batalha agora não era mais entre guerreiros. Era entre um homem e um pesadelo encarnado. E no fim, só um deles sairia vivo da escuridão.